Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Mais um dia de Deus para nós, mais um dia que o Senhor fez para que eu e você tivéssemos essa oportunidade, a oportunidade de conhecê-lo mais, de desfrutar do amor dele. É o que eu sempre digo. Como é que eu vou usufruir de algo que eu não conheço? Como é que eu vou desfrutar de algo que eu não sei que está à minha disposição, que eu tenho direito de usar isso? Por que as pessoas não vão para o céu? Porque elas não descobriram ainda que Jesus morreu por elas e ressuscitou por elas. Que o perdão delas e a inocência delas diante de Deus reside em Jesus Cristo. Porque eu sempre digo, o inferno não é um lugar de pessoas ruins. O inferno é um lugar que tem de pessoas que não reconheceram essa bondade de Deus, essa graça de Jesus, esse favor que Ele mesmo fez por elas. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já se rendeu a Ele? Porque Ele já se rendeu a você. Há 2000 anos atrás, Jesus já demonstrou o amor dele por você e para você. Agora está faltando a sua parte. Está faltando você se render a Ele. Está faltando você se entregar para Ele. Jesus, quando ele te viu, há 2000 anos atrás, Deus me viu. Ele viu que toda a raça humana estava carente do perdão. Toda a raça humana tinha nascido debaixo de um pecado, o pecado original, o pecado herdado de Adão e Eva. Porque a Bíblia, as pessoas se enganam achando que todos são filhos de Deus. Todos nós nascemos criaturas de Deus, que quando nós cremos no que Jesus fez e aceitamos o que Ele fez por nós, nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você nasça, é da vontade de Deus que você nasça de novo. Nascer carnalmente nós já nascemos, agora é da vontade de Deus que você e eu venhamos nascer de novo. E nascer de novo é crer na obra redentora de Jesus por você e por mim. Nascer de novo significa entender, aceitar e receber que Jesus morreu por você para perdoar o seu pecado, que Ele ressuscitou por você e para você para te inocentar diante do Pai, diante de Deus. E aí você deixa de ser uma criatura e se torna um filho. Por que Jesus disse no finalzinho lá do Evangelho de João, do Evangelho de Mateus e de Marcos, diz assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não falou pregar a palavra para toda criatura, ele falou pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. Quais? Jesus morreu e Jesus ressuscitou em favor do pecador. Esse é o Evangelho. Prega o Evangelho, anuncia o Evangelho a toda criatura, a todos aqueles que não se tornaram filhos ainda. E quando eles ouvirem o Evangelho, quando eles crerem no Evangelho, quando eles se renderem ao Evangelho, as boas novas da morte e ressurreição de Jesus, eles vão deixar de ser criatura e vão se transformar em filho. E baseado nisso que eu estou te falando, você tem feito, você tem pregado o Evangelho, você tem vivido o Evangelho, você tem demonstrado o Evangelho para as pessoas. Tem pessoas, a minha vida precisa melhorar para eu pregar o Evangelho. Deus precisa me abençoar primeiro para depois eu pregar o Evangelho. Onde está escrito isso? Seja fiel no pouco, meu irmão. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado na sua vida hoje. Deus tem falado muito a respeito disso. Fiz até um programa esses dias falando a respeito disso, dessa fidelidade. O que é o pouco? O pouco é aquilo que está na tua mão e aquilo que você já sabe. O que você tem hoje para fazer? Aonde você está inserido hoje no meio na sua sociedade, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, nos familiares, nos seus amigos, você está num lugar. Qual que é a diferença que você tem feito nesse lugar? O que eu estou falando para você, eu estou pregando a palavra. Mas o Evangelho, todos nós somos capazes de pregar. Todos nós somos capazes de viver e pregar e de pregar e viver. Quando eu fiz o Seminário Batista lá em Belo Horizonte, quando eu tive um professor, ele chamava Antônio de Oliveira. E ele já tinha 72 anos, isso em 1999. Então, já tem
Já passou dos 80, o seu Antônio de Oliveira já deve estar beirando os 90. Se ele estiver vivo ainda, eu não sei. E desses 72 anos, ele tinha 50 anos de ministério batista, de pastor, de pastoreio numa igreja batista. E foi feita uma pergunta para ele, falaram assim, um dos alunos falou assim, pastor, é necessário, o evangelho ele precisa, eu prego ele com a boca ou eu prego ele com a vida? Eu não esqueço da resposta desse homem de Deus que tinha o que dar, né? 50 anos de ministério, ele tinha o que dar. Ele falou assim, um avião precisa de quantas asas para voar? Eu nunca mais esqueci disso. Tem gente que só prega com a boca, mas não tem vida. E tem gente que eu só vou viver. Não, tem hora que você tem que falar. Tem hora que você tem que abrir a boca e falar, Jesus te ama. Jesus tem algo para a sua vida. Eu e a minha esposa, sempre quando nós viajamos aqui para São Paulo, né, as rodovias todas com pedágio, nós levamos no porta-luvas do carro, nós levamos uns 20 CDs. Cada pedágio que a gente para, não tem aquele sem parar, eu também acho que nunca vou colocar por causa disso. Eu paro no pedágio, pago o pedágio, pego um CD nosso, lá da igreja, que custa 50 centavos, que tem 50 mensagens. Se você não pegou ainda, vai lá na igreja, pega um para você. Eu pego um CD desse, entrego para você, ó, Deus te abençoe. Deus tem um presente para você, entrego para ele. Eu estou pregando o evangelho. Ele vai pegar aquele CD, vai levar para casa, vai escutar e vai falar, pô, olha que legal, olha, não tinha pensado nisso, olha que mensagem bacana. Então, na onde você está, de alguma forma, você pode pregar e viver o evangelho. Você pode viver e pregar o evangelho. Você pode, de alguma forma, estar sendo útil para Deus, estar fazendo da sua vida algo para Deus, ser útil para Deus, assim, no sentido de transformar outras vidas, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, de ser uma pessoa que eu posso usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer diferença na tua vida. Deus quer fazer diferença em outras vidas através da sua vida. Amém? Eu quero falar com vocês hoje a respeito de 3 pessoas na Bíblia que fizeram diferença na onde eles estavam. E eles não estavam vivendo situações confortáveis. Eles não estavam vivendo o seu melhor, não estavam vivendo o seu melhor momento da vida deles. Eles estavam vivendo dias difíceis, de empregado, de prisioneiro e de escravo. Eles não estavam vivendo de andando de carro novo, casamento maravilhoso, filho perfeito e tudo funcionando, não. Eles estavam vivendo dias difíceis, dias complicados, mas nem por isso eles deixaram de ser utilizáveis por Deus e para o Senhor. Um desses homens de Deus é Neemias. O livro de Neemias é a história do quê? Um homem de Deus, um servo de Deus, que tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Babilônia tinha tinha invadido Jerusalém, invadido Israel e levou cativo as pessoas que estavam ali. E um desses foi Neemias. E a função de Neemias, sabe qual que era? Ele se tornou, como diz aqui, nesse tempo eu era copeiro do rei. E ele, como copeiro do rei, ele tinha uma função muito singular. Qual que era a função do copeiro do rei? Não era simplesmente servir, colocar o vinho ou a bebida ou a água no copo e servir o rei. Toda bebida que chegava para o rei, chegava uma garrafa, uma botija de vinho para o rei. O copeiro do rei, no caso Neemias, ele colocava um pouquinho no copo dele, ele bebia e esperava ali 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Opa, eu não morri, eu não fui envenenado. Então esse vinho o rei pode beber. Era uma profissão muito arriscada. Era uma profissão hoje que se fosse, né, Ministério do Trabalho aí, cheio de essas coisas que tem aí, né, de adjetivos, de peculiaridades, né? Ele ia ter um monte de benefício nessa profissão dele, porque era de altíssimo risco. Neemias, nesse tempo, que ele era copeiro, ele estava ali, mas ele tinha sido levado ali como escravo. E é interessante que quando ele ficou sabendo das notícias, lá do povo dele, da família dele, como é que estava Jerusalém, a notícia é: os restantes que não foram levados para o exílio, eles se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando Neemias ficou sabendo disso, ele ficou muito chateado, ele ficou triste, ele chorou, ele clamou a Deus, falou: Deus, olha como é que está o teu povo, olha como é que está a tua cidade, Deus, o que nós vamos fazer? Deus, o que eu posso fazer? Deus, eu estou aqui, o que eu posso fazer?
E a Bíblia diz que Neemias, olha que interessante, Neemias um dia chegou na presença do rei, capítulo 2 diz assim, ele chegou na presença do rei e o rei disse assim, por que está triste o teu rosto se você não está doente? Tem de ser tristeza no coração. Então ele temeu sobremaneira e respondeu, viva o rei para sempre, como eu não estaria triste, o rosto e a cidade, como não estaria triste, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse, se é agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Ele chegou na presença do rei e o versículo anterior diz assim, que quando ele ofereceu o vinho para o rei, ele nunca tinha estado triste na presença do rei. Por isso, quando o rei viu ele triste, falou assim, o que aconteceu com você? Você tem que ser tristeza do coração. O que aconteceu? Aí ele conta. Minha família, o meu povo está tudo destruído, tudo desprezado, uma miséria só. A cidade está toda destruída. Se agrada do rei, deixa eu ir lá reedificar a cidade. Deixa eu ir lá fazer alguma coisa. O homem que tinha a profissão de maior risco para servir um rei. A Bíblia diz que ele nunca tinha estado triste na presença do rei. Talvez você que é funcionário aí, que esteja trabalhando hoje, não no trabalho que você gostaria, exercendo uma função não digna de acordo com o teu grau de instrução, com aquilo que o teu coração almejou, e chega triste para trabalhar, chega chateado, e resmunga, e choraminga, e murmura, e faz rodinha para falar mal do patrão, falar mal disso, falar mal daquilo. Neemias, um homem de Deus, como escravo, nunca esteve triste diante do rei. E quando ele ficou sabendo de uma oportunidade de servir, ele serviu. Lá na empresa que você trabalha, por favor, faça diferença. Você que é crente, você que é um Neemias, esteja lá para reedificar e não para destruir. Esteja lá para ser bênção e não para ser maldição. Esteja lá com semblante, não, beleza, conta comigo. Eu posso ser auxiliar do auxiliar do auxiliar, mas como auxiliar do auxiliar do auxiliar, eu vou estar com a carinha feliz, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai dar a volta. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser bênção. Amém, meu irmão? Na onde você está, não importa onde você esteja, Deus quer te usar. Amém? Já já nós vamos voltar, nós vamos ver a história de mais um homem de Deus e de uma menina. Eu gosto porque a menina nem nome tem. Amém, meu irmão? De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele te quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Por isso você está aqui nessa noite. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Vamos voltar desde o início, introdução. Senhor Jesus, recebe essa dança, Deus.
Senhor sonda os nossos corações. Aleluia. Desde o início, tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Amém, meu irmão? Deus quer te usar. Deus usou pessoas para pregar o Evangelho para mim. Deus usou pessoas para que o Evangelho chegasse até mim. Deus quer te usar para que o Evangelho chegue até outras vidas. Vivendo e pregando, e pregando e vivendo. De uma ou outra forma, você e eu precisamos estar envolvidos com a divulgação, com o repartir do Evangelho. Amém? Falamos de Neemias, que estava vivendo um tempo ruim, numa profissão de alto risco, longe da família, longe do povo dele, estava tudo ruim. Mas nem assim, ele deixou de ser um chato na onde ele estava. Ele foi bênção para o rei, porque você acha que o rei ia deixar ele ir voltar a reedificar o lugar que eles tinham capturado o povo, se ele não fosse bênção? Ô, meu irmão, amém? E vamos ver aqui a história agora de José. José nasceu filho de Israel, de Jacó, e ele era o caçula de alguns irmãos. E ele teve um sonho um dia. Deus deu um sonho para ele, não era um sonho dele, era um sonho de Deus para ele. E ele relatou esse sonho para os pais, para os irmãos, todo mundo ficou com inveja, porque ele era o caçula, ele era o pai que cuidava mais dele, não sei se o pai amava mais, mas eu sei que tinha os privilégios do pai. E aí os irmãos dele ficaram com inveja dele, você conhece bem a história, jogaram ele numa cisterna, depois pegaram e venderam para uma caravana de ismaelitas, e essa caravana depois vendeu para o chefe do faraó lá do Egito, e ele foi como um escravo, foi para servir o capataz do faraó, o Potifar. E no meio dessa caminhada aí, a esposa do Potifar, gosta dele, queria dormir com ele, e ele fala, de jeito nenhum, como é que eu pecaria contra o meu senhor aqui da casa, e muito mais, como é que eu pecaria contra meu Deus? E ela armou a situação, pegou as roupas dele, começou a gritar, falando para todo mundo que ele tinha tentado violentá-la, e qual foi o resultado? Ele foi parar dentro da cadeia. E na cadeia, existia o padeiro, estava lá na cadeia. Depois de um tempo, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe de Faraó foram lançados para dentro da cadeia. E os dois tiveram sonhos. E ele deu a interpretação dos sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro. E do jeito que José falou, desse jeito aconteceu. E a Bíblia diz que o copeiro-chefe, porque o padeiro-chefe foi crucificado, foi enforcado. E o copeiro-chefe que foi realocado, recolocado na sua função, ele se esqueceu do que José tinha feito. Porque José estava na cadeia, preso injustamente. E José tinha falado, lembra de mim, fala para o faraó que eu não fiz nada disso. Fala para Potifar que eu não fiz nada disso. E o copeiro se esqueceu disso. E passados mais 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E teve um sonho, ficou perturbado, e o copeiro-chefe, que era muito próximo dele, ouviu o sonho de Faraó e falou assim, rapaz, eu lembro aquela vez que você me colocou na cadeia? Lembro. Faz 2 anos, tem um rapaz lá que chama José, ele é um judeu, e ele interpretou o sonho, do jeito que ele me falou, aconteceu. Por que você não chama ele? Quem sabe ele pode interpretar o sonho para você. Gênesis 41:14 diz, então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair depressa à masmorra. Ele se barbeou, mudou a roupa e foi apresentar-se.
Rapaz, eu acho isso daqui fantástico. Porque Josué era um homem tão de Deus, que depois de ter sido injustiçado pelos irmãos, injustiçado pelo Potifar, agora o faraó tem um sonho, está perturbado com o sonho, manda chamar ele, ele se barbeia, muda de roupa, perfuma, chega lá cheio de razão, chega lá cheio de disposição. Será que eu faria isso? Será que se eu estivesse sendo injustiçado dessa forma, tratado como um prisioneiro, como um bandido, será que eu faria isso? Acho que, ô Marcelo, o faraó teve um sonho e está perturbado e não dorme com isso, não dorme mais com o sonho. Aí está perturbado, ele que se lasca, ele que se vira, é isso mesmo, vai ficar com um pesadelo, pode morrer que eu não vou falar nada para ele. Como é que você reagiria a situação dessa? Preso injustamente, injustiçado pela família, injustiçado pelo seu patrão, injustiçado por tudo e por todos, ainda o copeiro te esquece, 2 anos na cadeia. Ele não, ele era um homem de Deus, falou, estou aqui para servir, Deus colocou um dom para mim, Deus colocou um chamado na minha vida, eu vou servir. Como Deus dotou você, te deu um talento, te deu um dom para você servi-lo. Então Faraó disse, eu tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E o Faraó conta o sonho para ele, e ele declara a interpretação do sonho, e do jeito que ele fala, acontece. Do jeito que ele disse, aconteceu. E esse prisioneiro, esse injustiçado, esse de prisioneiro escravo, chega a ser o governador, chega a ser o número 2 de Faraó. Meu irmão, aonde quer que você esteja, disponibilize-se nas mãos do Senhor, para ser bênção na vida daqueles que te rodeiam. Ah, mas eu estou vivendo um dia mal. Ah, eu estou isso, eu estou aquilo. Não importa, não importa. O que você tem na mão? Eu tenho um talento que Deus me deu, então eu vou usar esse talento em favor do reino. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um pedaço de pau. Eu falei, então levanta um pedaço de pau, estende a mão e abre o mar vermelho. O que você tem na mão? O que você tem dentro de você? Você tem um dom, você tem algo que Deus te deu para que o Evangelho seja repartido, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja levado de pessoas a pessoas. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje. A única coisa que tem que importar para você está fazendo a obra de Deus? Você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer? Amém, meu irmão? Olha um outro texto aqui, esse texto aqui também é bacana demais. 2 Reis, capítulo 5, falando de uma menina. Olha aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor lhe dera vitória à Síria. Para ele, era ele herói da guerra, ele era porém leproso. Então esse homem aqui chamado Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. Ele já tinha tido vitória, só que é o seguinte, ele era leproso. Ele tinha lepra na vida, no corpo dele. Versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Meu irmão, essa menina, na Bíblia, nem nome ela tem, nem nome, o nome dela não foi escrito. O nome dessa menina nem aparece aqui. Pensa uma menina de 13, 14 anos, que é tirada da sua família, talvez os pais ficaram lá, e ela então ela é arrancada da família dela, do povo dela, da cultura dela, da região que ela vivia, e ela é levada como uma escrava, como uma empregada doméstica, como uma serviçal na casa de um povo que a sequestrou, que a tirou de lá. Você acha que essa menina, ela tinha algum motivo para servir Deus? Algum motivo para, através de Deus, abençoar a vida desse homem? Pensa você, eu vou dar minha resposta para você hoje. Eu não faria nada disso. Eu seria completamente diferente de Neemias, eu seria completamente diferente de José, e eu seria as minhas atitudes naturais, o normal. Estou falando o normal sem Deus, o normal racionalmente. Não ajudo, não conto sonho, não falo nada. Você que estrepa com a tua vida para lá, eu não estou nem aí com a tua vida. Se eu estou mal, eu quero que a tua vida vá pior ainda. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que a vida dela está ruim, então ela quer fazer a vida de todo mundo que está perto ruim também? Eu conheço. E eu já adianto para você,
eu não convivo, eu não ando com pessoas assim. Às vezes chegam as conversas e falam, meu irmão, eu tenho boas novas, você quer? Quer. Não quer? Deus te abençoe. Um dia, não sei não, certamente eu já falei, há muitos anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu estava passando do lado de um terreno baldio. E nesse terreno baldio tinha uma placa escrita assim, ó, aceita-se entulho. Deus falou assim para mim, tem muitos filhos meus, que no coração e na mente deles tem essa placa. Qualquer entulho, pode jogar lixo, pode jogar resto, pode jogar as coisas que não prestam, que não servem mais, que eles aceitam tudo. Deus falou para mim, nunca faça isso. Nunca aceite entulho na tua vida. Nunca aceite resto dos outros na tua vida. Meu irmão, você e eu, nós temos que ser dessa forma. Eu ouço pessoas, eu ouço as lamúrias, as queixas, os problemas, as dificuldades, as falhas das pessoas. Olha, esse é o caminho, faz desse jeito, faz isso, faz aquilo. Agora, se eu falo com a pessoa um dia, 2, 5, 10, do mesmo jeito, só isso, não, meu irmão, você não quer mudança. Você quer que alguém fique com dó de você. Deus não tem dó, Deus tem compaixão, por isso Ele morreu na cruz, por isso Deus o ressuscitou. Não importa o que você esteja vivendo hoje, Deus quer te usar. Olha o que diz esse texto. Disse essa menina para essa mulher, para sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã foi e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que está na terra de Israel. Essa moça, essa menina, essa escrava que foi tirada dos seus familiares, da sua terra, da sua cultura, da sua região, do seu povo, essa menina que estava vivendo talvez os dias mais tristes da vida dela, ela ainda assim, ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Ela falou, Naamã, meu senhor, se você tivesse lá na minha terra, lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta, e ele ia, não sei o que ele ia fazer, mas você ia ficar curado dessa lepra. Olha que bênção, meu irmão. Talvez você esteja não vivendo os seus melhores dias hoje, e aí você vê uma outra pessoa e fala assim, moço, vai para a igreja, vai procurar Deus, vai ler a Bíblia. Ah, ele que se lasque para lá, não estou nem aí com a vida dele, minha vida está ruim também, deixa a vida dele ruim também. Não, seja bênção na vida das pessoas, seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. A história aqui diz o que Naamã foi, se encontrou com o profeta, meu Deus, esqueci o nome dele, se encontrou, Eliseu, estava com Elias na cabeça, se encontrou com o profeta Eliseu, o profeta falou para ele, vai lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes, e na 7ª vez quando ele voltou, a pele dele, a Bíblia diz que estava limpa como a pele de um neném. E quando ele voltou, esse homem teve uma experiência com Deus. E você acha que quando ele voltou para casa, ele tratou essa menina da mesma forma? Meu irmão, você quer ser tratado diferente? Você quer ser, ter um tratamento diferenciado? Então sirva a Deus. Aonde você está hoje, seja bênção. Aonde você está hoje, o que você tem na mão, o que está na tua mão fazer hoje, faça. Seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. E deixa o Senhor te exaltar, e deixa o Senhor fazer algo na tua vida. Amém, meu irmão? Nosso tempo está acabando. Meu desejo é esse. Seja um Neemias, seja um José, seja uma menina, que apesar de todas as situações adversas, não deixaram de ser instrumentos nas mãos do Senhor. Foram exaltados, foram abençoados, e Deus tem o mesmo para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.